Olá, pessoas! Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um outro livro que também é maravilhoso, foi uma das minhas últimas leituras, que é justamente O Perfume, a história de um assassino. E como eu faço nos vídeos aqui de resenha, uma análise histórica, filosófica, sociológica, caso, né, se enquadre nisso. Esse daqui, então, a primeira parte do vídeo vai ser falando sobre o contexto histórico no qual se passa essa narrativa aqui. A segunda parte vai ser a sinopse dessa história, afinal de contas, né? Quem é esse assassino, o que acontece aqui. E aí, a última parte é justamente falando sobre quem é o autor. Então, você já prepara aí o seu cafezinho, no mesmo esquema, senta, né, que lá vem história. Este livro ele foi publicado em 1985, mas a história dele se passa no século XVIII, na França pré-revolucionária, entre os períodos ali de 1730 até 1760, que é justamente esse período aí de vivência do nosso personagem principal, cujo nome é Jean-Baptiste Grenouille. Portanto, para compreendermos esta narrativa, é necessário a gente saber esse contexto histórico aí. E nós estamos na França pré-revolucionária, um período onde há o absolutismo, o antigo regime, que é justamente a ideia de todos os poderes concentrados na figura do rei, ou seja, o rei ele tem o poder do exército, do comércio, da economia, da educação, da religião, a religião está nas mãos dele também. Tudo concentra no rei. Ele é detentor de todos os poderes, inclusive nós teremos aí o rei Luís XIV se colocando como rei sol, né? Aquele que ilumina todos, aquele que é o mais importante. É nesse contexto político de absolutismo que essa narrativa se passa. Nessa França, nós temos aí uma sociedade dividida em três estados, em classes sociais que são chamadas de três estados. O primeiro estado é justamente o clero, a Igreja Católica, que tem justamente um poder de influência acerca da educação, da moral, dos bons costumes, do que é justiça, do que não é justiça. Ela tem uma forte influência na sociedade e por isso ocupa o primeiro lugar no estado social, até porque ela era uma das instituições mais ricas abaixo ali do rei, tinha a obtenção de diversas terras, de diversas riquezas. Então, o primeiro estado era ocupado pelo clero. O segundo estado era ocupado pela nobreza. Quem é a nobreza? São os duques, os arquiduques, os condes, os viscondes, né, as duquesas, enfim, essa parte aí da nobreza que possui também terras, possui exércitos, possui importância social, né, de cargos sociais e de relevância e participação política nas decisões políticas. E aí nós temos na última camada, lá embaixo, o terceiro estado, que é basicamente todo o resto da galera. Toda a galera trabalhadora ali. Camponeses, artesãos, os burgueses, né? A burguesia vai estar também aí nesse momento do século XVIII, antes da Revolução Francesa, lá embaixo no terceiro estado. E esse terceiro estado representava simplesmente 95% da população da sociedade francesa, ou seja, a maior parte da população eram ali da camada mais baixa e a camada que mais pagava impostos. Na verdade, era a camada que pagava impostos para poder sustentar o segundo e o primeiro estado. Tanto os nobres quanto o clero não pagavam impostos. E o terceiro estado era a camada da sociedade que tinha menos condições financeiras. Era a camada que vivia ali na pobreza, na miséria. E quando falamos na França pré-revolução, antes de acontecer, né, tudo que vai acontecer na Revolução Francesa, nós falamos aí de pessoas vivendo na miséria, passando fome, vivendo em um extremo processo ali de desumanização, uma sociedade que vive sobrecarregada com o trabalho, tanto na lavoura, no campo, trabalho na cidade, recebendo pouco, pagando impostos cada vez mais altos, vendo ali os seus próprios filhos passando fome e necessidade, enquanto os nobres, o clero e o rei, né, a realeza, viviam nos grandes bailes, nos grandes banquetes, nos grandes castelos aí, como o Castelo de Versalhes. A desigualdade social, ela era escancarada, ela era brutal.
E é nesse contexto que nós teremos também o iluminismo, o período das luzes, né? O século das luzes, das ideias, do conhecimento. Aí nós teremos as ideias sendo propagadas de pensadores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre muitos outros, que eram grandes filósofos intelectuais que refletiam, criticavam o absolutismo, esse regime onde ficava todos os poderes concentrados no rei, né? Então nós teremos todas essas ideias sendo propagadas, as ideias de liberdade, de igualdade, de divisão dos poderes e a criação dos três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Ainda não existia nada disso, quem mandava em tudo era o rei, mas esses pensamentos iluministas eles já estavam aí sendo propagados, influenciando a sociedade. E esse movimento intelectual de pensamento, reflexão, crítica, o iluminismo, ele vai ser muito bem aceito pelas camadas mais baixas da sociedade, pelo terceiro estado, pelos camponeses, os burgueses, os artesãos, os pobres ali, essa galera. Justamente porque eles vão perceber essa desigualdade, como eu falei anteriormente. Os reis, rainhas, né, a nobreza costumava sempre se vestir de maneira extravagante, com aquelas longas perucas caríssimas, os longos vestidos cheios de bordados, né? Todos os bailes que aconteciam com grandes banquetes, os perfumes mais sofisticados que eram criados ali para a nobreza, para a realeza, e toda essa ideia de luxo, de riqueza, vai se contrastar com a realidade da camada mais pobre da sociedade que vivia na extrema podridão das ruas francesas. Sendo aí Paris o símbolo tanto da sofisticação, do luxo, do dinheiro, da riqueza, quanto também da degradação, uma vez que neste período não existia o saneamento básico, que é justamente coleta de esgoto, não existia coleta de lixo, e simplesmente as ruas elas eram extremamente sujas, cheias de excrementos, cheias de restos de comidas, fezes e urinas de animais, animais espalhados por todo o canto, ratos, né, passeando por todos esses lugares aí. Em muitas ruas ali de Paris, encontravam-se até corpos em putrefação, e aqui não é um exagero. Realmente, a condição da higiene das ruas de Paris neste momento do século XVIII, ela era horrível. Por isso havia, inclusive, a proliferação de vários vírus, bactérias, doenças, por conta desse ambiente totalmente favorável à criação dessas doenças. Nessa época também a higiene pessoal não era nada lá essas coisas. Inclusive tinha-se, né, o mito, a crença de que se você tomasse banhos, isso poderia abrir os poros da sua pele e isso facilitaria com que você pegasse as doenças que estavam sendo espalhadas ali no momento. Então os banhos eram em menor frequência possível. Então imagina o odor dessa sociedade. Inclusive, é aqui que nós entramos com a história. Tem um trecho aqui desse livro que descreve esse cheiro, esse odor dessa cidade de Paris, que eu vou ler para você porque ele é muito marcante. Ele diz justamente o seguinte: na época de que falamos, reinava nas cidades um fedor dificilmente concebível hoje por nós. As ruas fediam a estrume, os pátios fediam a mijo, as escadarias fediam a madeira podre e cocô de rato, as cozinhas a couve estragada e gordura de ovelha. Sem ventilação, as salas fediam a poeira, mofo, os quartos a lençóis cebosos e a úmidos colchões de pena, impregnados do odor azedo dos penicos. Da chaminé saía um fedor de enxofre, os cortumes soltavam o fedor das lixívias corrosivas, e os matadouros exalavam o fedor de sangue coagulado. Os homens fediam a suor e as roupas não lavadas. Suas bocas fediam a dentes estragados, dos estômagos saía o fedor de cebola, e seus corpos, quando já não eram muito novos, fediam a queijo velho, a leite azedo e a doenças infecciosas. Fediam os rios, fediam as praças, fediam as igrejas, fedia sob as pontes de dentro dos palácios, fediam os camponeses e o padre, o aprendiz e a mulher do mestre, fedia toda a nobreza. Até o rei fedia como um leão na savana, e a rainha como uma cabra velha. Esse trecho aqui descreve muito o que historiadores e em diversos documentos históricos nós temos e o conhecimento que nós temos
acerca de Paris e de outras cidades da Europa também que passavam por essa mesma situação e circunstância. Então, essa história, ela vai se passar neste contexto, tanto no contexto político de absolutismo, no contexto de desigualdade social, e essa desigualdade sendo escancarada tanto na vestimenta, tanto na forma de se alimentar, na forma de tentar esconder os cheiros ruins dessa sociedade, porque aqui, nessa sociedade francesa do século XVIII, nós teremos aí a alquimia e a busca pela criação de diversos perfumes, justamente para tentar camuflar os cheiros das ruas, os cheiros das próprias pessoas. Inclusive, né, o rei Luís XIV vai criar ali no seu jardim uma enorme plantação de girassóis e outros tipos de flores para que os seus alquimistas trabalhassem e buscassem novas fragrâncias para poder criar novos perfumes cada vez melhores e com o cheiro cada vez mais forte para poder camuflar todo aquele fedor. Estamos neste contexto aqui e tem tudo a ver com essa história. Agora, já adentrando mesmo a história, nós teremos então aqui um romance que pode ser um romance de formação, porque a gente vai acompanhar desde o nascimento deste personagem principal, que é Grenouille, até ali, né, o final de sua vida. E aí, o primeiro momento, o seu nascimento já é muito emblemático, já é muito marcante. Esse livro já nos conta que Grenouille, ele já nasceu na podridão. A sua mãe trabalhava no mercado ali em torno do rio Sena, e aí no momento da descrição fala-se do odor do rio. Estava ali trabalhando em uma peixaria, e aí no meio dos peixes e todo o odor que vinha desses peixes, tanto peixes que tinham sido pescados naquele momento, quanto também peixes que já estavam em putrefação por conta do calor, ou de corpos que estavam flutuando ali no rio Sena, e é descrito tudo isso daqui. Nós temos o nascimento de uma criança em meio à rua, em meio a todo esse fedor, a toda essa podridão. E a mãe vai comparar aquilo que sai dela, né? Ela fala que vê aquilo ensanguentado saindo dela, como se fosse um dos peixes que estivesse ali em estado de apodrecimento, e ela cria um certo asco, um certo distanciamento com relação àquele neném, e ela não quer aquele neném, ela abandona aquele neném. Ela é uma jovem de 20 anos, já tinha 5 filhos antes, mas que todos já tinham nascido semi-morto. E aí Grenouille é aquele que nasce com vida, mas que ela não tem aquele sentimento, não tem aquele vínculo. E isso muito porque a gente entende que toda a sociedade em torno ali dessa situação tem um cheiro horrível, mas o próprio Grenouille, o neném, ele não exala nenhum tipo de cheiro, nenhum tipo de odor. Ele é um ser que não tem cheiro. A mãe abandona, então, o filho lá no meio, né, numa cesta no meio dos peixes, vai embora. Outra pessoa acha esse bebê nessa cesta e leva para uma ama de leite para poder cuidar dele. E a própria ama de leite, depois de um tempo, ela vai na igreja para poder devolver esse neném até o padre, porque ela não quer ficar com o neném também, porque ela fala que ele é um enviado do demônio, que ele não é uma criança normal, que ele não é um bebê normal, pois ele não tem nenhum cheiro. E é até engraçada a descrição, ela pega e fala assim, cheira o pescocinho dele, cheira aqui na cabecinha, né, que a gente fala a nuca aqui, né, do neném, que sempre tem cheiro. E ela diz, ele não tem nenhum tipo de cheiro, nem cheiro bom, nem cheiro ruim, ele cheira a simplesmente nada. E aí isso para ela só pode ser visto como um ser sobrenatural, um ser ruim, que não é um ser humano, porque todos os seres humanos, eles exalam algum tipo de odor, seja um odor positivo, seja um odor negativo, mas essa criança, ela não tem nenhum tipo de odor. E isso já cria uma aura, isso já cria uma ideia em torno desse ser de quem é essa criança, o que é essa criança. Nem a mãe teve um certo asco, a ama de leite com um bebê. E é descrito que o bebê é bonito, é lindo, cabeludinho, mas ela tem medo daquele neném. Ela não quer ficar, oferece mais dinheiro para ela e ela não quer ficar com esse neném. E isso me fez lembrar muito, né, quando a gente lê ali Drácula e alguns remete à história vampiresca clássica aí, de que o vampiro, ele não tem reflexo, né? Ele na frente do espelho, ele não consegue ver o seu reflexo. E aí isso me veio à mente na hora que começa-se a criar essa ideia de um ser
diferente de um ser sobrenatural em torno deste neném por ele não ter cheiro. E quando a gente pensa nessa questão do cheiro, e conforme a gente vai vendo ele crescendo, porque ele vai passando de lar em lar, e as pessoas vão simplesmente segregando e excluindo ele, não querendo que ele pertença ao círculo deles ali, porque ele é diferente de fato. E quando a gente pensa essa questão do cheiro, o olfato, ele é uma parte muito importante, tanto para nós, no sentido de reconhecimento da nossa casa, reconhecimento das pessoas nas quais nós gostamos, quando, né, a mãe tem ali o bebê, o primeiro reconhecimento que se faz do bebê com relação à mãe é justamente através do olfato, isso já foi comprovado cientificamente. E o quão difícil, complexo é essa ideia de alguém que não exala nenhum tipo de cheiro. E que talvez tenha sido por isso que tanto a mãe dele não se conectou com ele, porque não teve esse primeiro vínculo olfativo, a ama de leite também. E aí, dá pra gente tirar essa reflexão acerca disso. E o mais louco aqui nessa história, se bem que tem muita coisa muito louca nessa história, mas uma delas é que, apesar dele não exalar nada, ele tem o olfato super apurado. Como se fossem daqueles animais que vivem em caverna, que não precisa nem da visão para poder ver as coisas, saber o que é as coisas. Ele consegue reconhecer as pessoas pelo cheiro. Ele consegue reconhecer e saber que está chegando determinada pessoa e sente o cheiro dela, mesmo nem vendo ela, nem tá dando para ver a pessoa ainda, e ele tá sentindo o cheiro dela. Então, o olfato dele é muito aguçado. Ele sente o cheiro ali mais forte das plantas, das flores, e é tão bem descrito essa maneira como ele sente esses cheiros, do amoscarado, do cheiro amadeirado, do cheiro das flores, do cheiro também das ruas, né, que ele passa a descrever aqui nessa primeira parte, que, nossa, dá um nojo na gente, assim, absurdo, mas quando descreve os cheiros bons também, é como se a gente estivesse sentindo cada cheiro, cada nota, e isso vai fazer com que mais para frente ele acabe desejando criar perfumes. Tanto porque ele não tem nenhum cheiro e ele não consegue então se identificar, ele não consegue se encontrar no mundo justamente porque ele não tem cheiro. E isso faz com que ele seja estranho, diferente, nunca tenha tido amor, nunca tenha tido cuidado, nunca tenha tido afeto, sempre passando de lar em lar, o Grenoville. E aí, Grenoville, ele não sabe quem ele é. O fato dele não ter cheiro, e ele começa a se cheirar, ele corre, ele tenta suar para poder ver se sai algum cheiro dele, e isso deixa ele em agonia. Então, isso atrapalha a identificação dele, o processo de construção da sua própria identidade, de quem que ele é, o que ele gosta, o que ele é. E isso vai fazer ele buscar a melhor essência, o melhor perfume. E aí ele vai virar um perfumista, né? Vai trabalhar com um dos grandes perfumistas ali de Paris, como eu disse anteriormente, lá no contexto histórico. Esse momento aqui nós temos muito essa questão de fabricantes ali, de perfumes, né? Que vão juntando as essências ali para poder fabricar. E aí nós temos ele se tornando um perfumista. Só que essa questão do olfato dele ser muito apurado vai fazer com que, em determinado momento, vai fazer com que ele sinta um cheiro distante, mas muito bom. Um cheiro que ele nunca tinha sentido antes na vida dele. E ali ele já tá um homem adolescente, se eu não me engano, ali dos seus 16 aos 18 anos, não vou lembrar a idade correta. Ou seja, ele já viveu tudo isso, e ele já tinha sentido o que ele acreditava, pelo menos, todos os cheiros possíveis, todos os cheiros existentes, ele já tinha presenciado, ele já tinha catalogado na mente dele, até que ele sente esse novo exalar de perfume e ele fica sem saber o que é aquilo, fica super curioso, vai atrás e quando ele vê, é uma jovem ruiva que do corpo dela exala esse perfume. Não é um perfume que ela comprou e borrifou nela, mas o seu próprio corpo produz aquele odor, aquela essência que ele nunca tinha sentido antes na vida dele. E ele passa a perceber e entender que vão ter pessoas que vão ser capazes de exalar
os próprios, né, corpos dessas pessoas vai ser capaz de exalar esses cheiros distintos um do outro, mas que são muito bons por natureza. E ele acaba ficando, assim, fissurado no cheiro dessa menina, obcecado, até que, meio sem querer, ele acaba cometendo ali assassinato. Isso não é um spoiler, porque é a história de um assassinato. E isso daqui não é nada comparado com tudo que vai acontecer. Ele assassina essa menina, que é uma menina virgem, ruiva, que exala esse cheiro, e ele retira o cheiro dela. Ele pega o suor, ele pega a essência dela para poder criar um perfume. E ele coloca isso, né, o cheiro dessa mulher em um perfume. E após isso acontecer, ele vai em uma busca desenfreada de outras mulheres que tenham, que exalem esse cheiro ou semelhante. E aí vai a narrativa se construir dessa história desse assassino, né, buscando isso daí. Pois o objetivo maior dele agora é construir o melhor perfume do mundo. E para ele, isso só pode ser possível com esses cheiros únicos que ele sente, que ele vai sentir com outras pessoas e que vai acontecendo aqui o desenrolar da narrativa. Enfim, a história ela vai se guiar em torno disso daqui. E tudo que está escrito aqui é escrito de uma maneira a criticar, a contrapor, a fazer com que nós possamos refletir sobre determinadas coisas acerca desse período do século XVIII. E uma dessas coisas é o embate entre forma e conteúdo. Nós estamos falando aqui de uma França iluminista, de uma França onde nós temos aqui os pensamentos que trazem a razão, o conhecimento, a ideia das luzes, e na contramão de tudo isso, dessas ideias da liberdade, nessas ideias da cientificidade, do racionalismo, da lógica, o enaltecimento de tudo isso, nós temos o Grenville, que vai ser o oposto disso. Ele representa o instinto, ele representa o irracional, ele representa o excluído, o ignorante, aquele que não pertence àquela sociedade racional. E o Grenville, ele não é um indivíduo sozinho nessa sociedade. Existe toda uma gama e uma comunidade, um grupo de pessoas que, assim como Grenville, vão contra essa racionalidade, mas não de maneira proposital, apenas vivendo diariamente as suas próprias vidas. Então, aquela ideia, né, porque esse livro ele quebra muito aquela ideia de uma França onde todos eram muito bem instruídos, onde todos eram muito bem educados, onde todos lutavam de fato pela liberdade, igualdade, fraternidade, onde todos tinham ali o conhecimento acerca das suas desigualdades, e não é bem assim. Boa parte da sociedade, assim como Grenville, estava sobrevivendo, estava vivendo as suas rotinas. E eram rotinas e uma vivência ali totalmente oposta à razão. Uma vivência e uma sobrevivência de instinto, de selvageria até. Falando do autor, então, ele é um historiador, era, né, um historiador, e por isso esse livro ele vai trazer tantos aspectos históricos, tanto abordando como era a cidade de Paris, dos dois lados, mostrando as ruas imundas ali, todos os dejetos, a podridão da cidade, mas também a luxúria ali da realeza, da nobreza, o contraponto entre essas duas coisas, a ideia do iluminismo, da razão e o personagem que ele cria como sendo o oposto de tudo isso. E esse personagem Grenville, como eu disse anteriormente, ele representa toda uma sociedade, todo um grupo de pessoas ali. E então o autor ele consegue fazer isso de maneira brilhante, de maneira majestosa, essas relações e a crítica, porque a crítica aqui ela é sutil, ela é através dos desenrolar da história, das metáforas que você vai pegando, dos simbolismos que você vai pegando, e não algo explicitamente jogado na sua cara, né? Não são todos que vão pegar aqui todos os pormenores dessa narrativa, mas vale super a pena a leitura. O final desse livro aqui, ele é assim, gente, ele é surreal, eu fiquei sem palavras, é absurdo, assim, por favor, leiam esse livro,
ele é majestoso. Então, vou ficar por aqui. Essa foi mais uma resenha de um livro maravilhoso e com um contexto histórico aí para vocês. E até o próximo vídeo. Não esquece de curtir o canal, de seguir o canal também, ativar o sininho para você receber a notificação de quando tem vídeo novo. E até o próximo vídeo.